Olá pessoal, tranquilo? Bom, hoje vamos trabalhar na nossa terceira aula de SQL Fundamentos, trabalhando com dados. Porém, eu lembro que na aula anterior eu expliquei para vocês como baixar o serviço, no Oracle, para ele não ficar consumindo bastante na sua máquina, enfim, para ele não consumir recurso à toa, Você está trabalhando com notebook, está trabalhando que não seja no projeto, não tem porquê o banco de dados ficar no ar, e é por default no Windows que ele suba quando você instala ele. Vamos startar. Para isso, basta você entrar lá no executar ou bandeirinha R, bandeirinha do Windows R, e colocar services.msc, de Microsoft Corporation, MSC. Vamos procurar lá o que tem lá para baixo, o que tem a respeito de Oracle, ordem ele em ordem alfabética, caso não esteja, E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos procurar onde diz Oracle Service, vamos startar, ou clica aqui na setinha, ou você vem aqui e iniciar, e ele vai startar, vai iniciar o banco de dados. Então, é a mesma coisa como a gente faz em outros sistemas, que você vai lá e sobe manualmente, aqui eu só coloco e subo o banco de dados através do serviço do Windows. Ok, esperar o serviço subir, E a gente vai proceder com o nosso sistema, com a nossa aula, e sempre no começo da aula fazer isso, e no final da aula acostumar de ir lá e baixar o serviço, para evitar a gente ter problemas, para evitar que a gente tenha problemas de performance na sua máquina, ou seja, na máquina que você utiliza no seu notebook, por causa do Oracle estar instalado. Ele realmente consome bastante recursos, gente? Eu não sei se eu comentei com vocês na primeira aula, mas o Oracle é um cara que ele instalado na máquina, realmente, ele consome bastante recurso do sistema operacional, bastante recurso do SO. E não vale a pena, você ter esse consumo, esse recurso sendo gasto, sendo que é à toa. Você não vai estar trabalhando com Oracle direto quando é um servidor, sim, mas essa é a sua máquina, o seu notebook, o seu desktop, enfim, a máquina seu de uso pessoal, não teria por que ele ter esse consumo todo, rodando o tempo inteiro enquanto a máquina estiver ligada. Vamos esperar ele terminar de carregar, é um pouco demorado. Essa demora é tão mais rápida quanto melhor for a performance da sua máquina. Então está diretamente ligado à performance da máquina, certo? Dois serviços nós vamos ter que subir. Banco de dados e o Listener. Lembra que eu comentei do Listener, que é o cara responsável por fazer as conexões remotas com o banco de dados, Então, vamos ter que subir esses dois caras. O Service e o Listener. O Listener é esse cara que está aqui, Após subir, você viu que ele não deixa fazer dois, Após subir, ok. Opa. Vamos ver lá, iniciando. Ok, podemos iniciar já o nosso Listener. Iniciar o Listener também. Bom, pode ver que ele já deu em execução aqui. Se ele der uma falhazinha, não tem problema, só dá ok, que ele vai iniciar para nós sem problema. Então estão os dois em execução, o Oracle Service e o Oracle Listener. Agora sim podemos prosseguir. Bom, então vamos relembrar só algumas coisas que a gente viu na nossa terceira aula, que nós vimos na aula passada. Então, como eu comentei, a gente falou a respeito da recuperação de dados, ou seja, extrair os dados. A gente aprendeu que um banco de dados nada mais é do que um local onde ficam informações guardadas, armazenadas, até que a empresa ou que alguém precise recuperar, precise ter acesso a essas informações. Essas informações podem ser informações novas, ou seja, informações imediatas de processos de transações, como por exemplo uma venda, um cálculo de folha de pagamento, ou podem ser situações históricas, podem ser dados que estão armazenados ali para consulta, dados contábeis, dados de vendas anteriores, vendas antigas. Então, o banco de dados serve para tudo isso. Comentamos em alguns comandos que a gente utilizava, onde o comando principal de extração de dados é o comando select. É o comando que me diz o seguinte: selecione os dados e traga os dados para mim. Eu aprendi também o select com where. Quando eu faço simplesmente um select, ele traz todos os dados de uma determinada tabela. A gente viu também que os dados em um banco de dados relacional, fica armazenado em tabelas na forma de linhas e colunas. Então,
Quando eu utilizo o select, nada mais fácil do que ir lá nessa tabela, trazer os dados e colocar os dados em tela, para que o usuário possa, enfim, trabalhar com eles, emitir um relatório, alguma coisa assim. Se eu não quiser trazer todos os dados da tabela, aí sim eu vou trabalhar com as restrições. Então, restringindo dados, né? Recuperando dados, mas restringindo dados. A gente aprendeu o select com where, select alguma coisa, where uma condição. Ou seja, por exemplo, eu vou fazer um select dos funcionários quando o nome do funcionário for um nome específico. Quando o código do funcionário for um código específico. Posso usar comparadores. No mesmo exemplo, eu posso trazer todos os funcionários que os salários sejam maior ou igual a 10 mil. Então, eu uso o comparador maior com igual, maior ou igual a 10 mil. Diferente. Então, eu posso trazer ainda trazer seleções entre duas datas. Por exemplo, eu quero fazer uma seleção de dados onde eu traga as vendas somente do período de janeiro a março. Então, período inicial da venda é janeiro, 1º de janeiro, período final, 31 de março. Nesse caso, eu utilizo quando a data estiver between e end, ou seja, se ela estiver entre tal valor, um valor e outro valor, entre o primeiro valor e o segundo valor. In é o operador que eu uso para colocar uma lista. Eu quero saber os funcionários de tal, tal e tal código. 3 códigos específicos. Eu crio uma lista in e coloco, eu quero fazer um select dos funcionários do código A, B e C, por exemplo. E ele vai me trazer essa situação. Então, isso foi algum dos exemplos do que a gente viu na aula passada. Continuando ainda a restringir dados, trabalhar dados com caracteres coringa. O que é um caractere coringa? Imagine que eu queira fazer o seguinte, imaginar uma situação numa base de dados onde eu preciso trazer todos os funcionários que têm a segunda letra, a letra A. Então, eu preciso que todos os funcionários não importa a primeira letra, mas a segunda letra seja a letra A. Eu vou utilizar o caractere coringa, que se chama escape. Caractere escape é esse carinha que a gente tem aqui, que é o underline, né? Então, olha como eu vou fazer, olha que legal. Vou fazer ali um select asterisco from na tabela employees, where first name like. No like, eu coloco underline, que é o escape, a e o percent. Com isso, eu vou procurar o seguinte, eu vou procurar todas as linhas e colunas da tabela employees, aonde o primeiro nome tem um like, a gente já sabe que é o like, que vai vir por associação, vai vir por proximidade, tenha qualquer caractere. O escape significa qualquer caractere. Tendo um caractere, depois a letra A, e o percent para dizer que não importa o que venha depois. Ou seja, ele vai listar todas as pessoas que têm um nome cuja segunda letra é a letra A. Então tem a primeira letra e a segunda letra é a letra A. É esse o exemplo que ele vai fazer. Vamos ver na prática, né? Vamos colocar na prática para ver como que isso funciona. Vamos fazer o comando no nosso SQL Plus. Abrimos o nosso SQL Plus, que já é um conhecido nosso. Temos aquela conexão que fizemos na aula passada. Basta dar um clique no sinalzinho aqui e vocês vão ver que ele vai trazer ali o usuário para eu colocar a senha. Senha Oracle. Dou OK. E só aguardar ele proceder a conexão e ele vai abrir para nós uma tela de digitação do SQL. Legal? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aquele exemplo do select que eu comentei aqui, ó. Your first name like, eu coloco o escape, letra A, percent. Então, a hora que eu executar, ele vai me trazer todas as pessoas aonde o first name começa
com alguma coisa e depois a letra A. Vamos ver se ele vai executar correto. Vamos ver o que ele vai trazer para nós. Opa! Por que deu esse erro? Olha a questão do costume, né? Deu erro. Toda vez que vocês virem, até bom, eu não vou editar esse erro, não. É legal vocês saberem. Eu digo que a tabela não existe. Não é que eu tenha digitado o nome da tabela errada. Eu conectei como sys. Se eu quero fazer um select na tabela que não é minha, eu tenho que colocar o nome do dono da tabela antes. hr.employees. Agora sim, só eu executar e ele vai trazer para mim. Olha que interessante, eu pedi então que o first name tenha a segunda letra A. Olha lá, David, Sarah, David, Laura, Harrison, Nanette, olha aí, ó, todos eles, sem exceção, tem a letra A no segundo item, certo? Legal, né? Então, se eu quisesse colocar qualquer outra letra, quisesse colocar outra situação, que tem a S no segundo, será que existe? Ó, só tem um, Ismael. Então, gente, é muito interessante. E tem que ser na segunda, ó, no segundo item, ele está colocado ali. Então, a utilização de um caractere coringa, o caractere, o nome desse caractere é o escape, ou para nós o underline, e eu consigo utilizar ele na substituição, juntamente com o like, para encontrar um determinado local ali que eu quero numa determinada letra. Perfeito? Então, é legal essa utilização. No SQL, muitas vezes acontece assim, a gente aprende alguma coisa e a gente fica pensando, quando que eu vou utilizar isso? Quando será que eu vou utilizar isso? Então, tá aí. É uma oportunidade que você aprende e um dia, você pode ser que nem precise, mas o dia que você precisar, você já sabe como fazer. Esse é o legal. SQL é programação, é você saber extrair os dados. Então o que você aprende pode ser que demore para você utilizar, pode ser que seja trivial no dia a dia, mas uma hora ou outra vai ser útil para você. E claro, como eu sempre falo, né, o conhecimento nunca é demais. Vamos continuando. Então, foi essa situação que a gente acabou de ver, que a gente acabou de verificar. Vamos para o próximo item. Imagine então que eu esteja trabalhando com valores nulos. Veja bem, já comentamos a respeito do valor nulo. Falamos que nulo é diferente de espaço em branco, de zero. Nulo, na verdade, é ausência de valor. Ou seja, o nulo é aquele tipo de dado que não existe. Muitas vezes a gente precisa localizar campo nulo numa tabela, até mesmo para procurar falhas, para procurar, tem uma tabela lá que tem um campo nulo que não poderia ter. Quando a tabela é criada, você define se um campo pode ser nulo ou não. Se eu não definir, não colocar nada, a princípio, no banco de dados, o que não é proibido é permitido. Então o que acontece? Se eu não disse que não posso ter nulo, automaticamente ele vai poder ter nulo. Ele vai modificar e vai poder ter nulo. Modificar não, ele vai nascer assim, a tabela vai nascer assim. Se eu quiser restringir, eu posso dizer que aquele campo is not null, ou seja, que o campo não é nulo, não pode ser nulo. Legal. A forma mais simples de fazer é utilizando is null ou is not null. Is null, eu estou procurando alguma coisa que seja nulo. Olha que legal. Então, imagine que eu quero a utilização básica disso, né? Que eu preciso levantar o nome de todos os funcionários que não têm comissão. Então, eu tenho o nome do funcionário, eu preciso do nome do funcionário, da tabela employees e que a comissão dele seja nula. Ou seja, o funcionário que não trabalha por comissão, o funcionário que não tem comissão. Ele vai listar todas as pessoas que têm nome, ou seja, que fazem parte do cadastro, mas o campo comissão é nulo, ou seja, não existe valor. Veja, é diferente do cara ter zero de comissão. Ele ganha comissão, mas está zero o valor porque esse mês ele ainda não teve comissão nenhuma. Ok, é zero. Agora, nulo é diferente de zero. Muito importante essa informação. Vamos lá no nosso exemplo para a gente ver como que isso vai funcionar. Ok, aqui de volta. Vamos aproveitar o mesmo select. Só pedindo aqui o first name. Eu tenho uma dúvida no campo comissão. Isso aqui é commission PCT? Como que é o campo? Como que é o nome? Ok, gente, olha que interessante. Posso pedir um desk. hr.employees. Fazendo isso e executando, ele vai me trazer um describe do campo.
o nome do campo do que eu quero, né? Do que eu quero ver, ó, é Commission PCT. Então tá aqui o nome do campo, Commission PCT. Ok. Mudei aqui para maiúsculo, não é que faça errado, tá? É porque, na verdade, é só para manter as melhores práticas. Aqui, na verdade, até o meu where tá errado. Vamos trabalhar as melhores práticas. First name, na tabela employees, onde a comissão seja nula. Vamos rodar e vamos ver quem que ele vai trazer. Olha lá. Essas pessoas que ele trouxe, um grupo ali de pessoas, né, um grupo de 72 pessoas, não tem comissão. Ou seja, eles não trabalham por comissão. Mas se eu quiser colocar que a comissão is not null, o que eu quero dizer com isso? Que a comissão não é nula. As pessoas que aparecem num grupo não aparecem no outro. Então, essas pessoas aqui têm comissão. Ah, se eu quiser mostrar o campo comissão também, só para a gente ver, para a gente ter certeza, ok? Opa! Olha lá. Trouxe a comissão específica das pessoas, 4%, 3%, e ali está as comissões específicas. Se eu colocar is null, ele vai me trazer, olha lá, o campo null, ou seja, essas pessoas não têm comissão. Legal? Então, eu imagino que essa galera aqui seja a galera da administração, os vice-presidentes, etc, né? Mas em consideração que essa HR é uma empresa de vendas, então eu imagino que seja a galera da diretoria. Legal? Vamos dar prosseguimento então. Então aqui eu tenho que a comissão é nula. Ok, vamos para o nosso próximo item. Agora tem um negócio legal. Operadores lógicos que vão trabalhar junto com o select e com o where. A função deles é impor condições a mais no where. Ou seja, eu faço lá uma situação, where o código do funcionário for tal. Mas se eu quiser restringir mais ainda, eu posso utilizar o where o código for tal e o nome do funcionário começar por A, por exemplo. O que acontece? Eu estou colocando duas condições. Uma delas, o código do funcionário, e a outra, por exemplo, o nome do funcionário. Então eu estou trabalhando where e end. Os três operadores lógicos que a gente tem aqui, todos eles trabalham em conjunto com o where. Então eu não vou ter lá um end sem where, um or sem where e um not sem where. Todos eles são dependentes do where para trabalhar. O end, o or e o not são dependentes do where para trabalhar. Ok? Então ele serve para restringir ainda mais os dados. Posso utilizar o or, posso utilizar o not, são diversas situações. Vamos ver aqui um exemplo, né, com cada um deles. O operador AND serve para acrescentar uma validação a mais, além das que já estão na cláusula where. Ou seja, eu tenho alguma coisa na cláusula where como exemplo, né? Select first name, salary, from HR employees, onde o salário for menor ou igual a 10 mil e o departamento ID seja 1254. Poderia colocar and, o nome da pessoa, like, e utilizar um caractere coringa. Então, eu posso trabalhar com diversas situações dessas. O end só pode ser usado como segundo operador, ou seja, tem que ter pelo menos um where antes. Como eu disse, eu não posso trabalhar com end sem ter um where. Obrigatoriamente o end vem junto com o where, vem depois do where. No caso dessa consulta acima, para que traga o resultado é necessário que sejam verdadeiras ambas as situações. Olha, isso aqui é questão de prova. Ambas as situações. O end é ambas. Então, ambas as situações. Escrever aqui, que é meio ruim de escrever com o mouse, mas enfim, vamos colocar aqui, ó. Ambas as situações. Ou seja, tanto o que tem no where, quanto o que tem no end tem que ser verdadeiras. Ok? Vamos dar uma olhada, vamos ver um exemplo. Então vamos pegar o exemplo que a gente já tinha aqui em cima. Eu vou pedir para ele fazer um select no first name, no commission PCT, no HR employees. Quando a comissão for nula,
e first name like. Eu vou pegar o exemplo que a gente acabou de ver agora. O que vai acontecer? Estou pedindo para ele fazer um select do first name do commission PCT. Quando o employee ID, da tabela employee ID, na tabela employees, onde a comissão é nula e o primeiro nome tem como segunda letra a letra A. Então, olha lá, eu tenho todas essas pessoas que a segunda letra é a letra A e a comissão delas é nula. Então, ele me trouxe duas situações. Ele me trouxe o where e me trouxe a situação do end. Então, estou trabalhando com dois filtros, né? Que uma situação e a outra. Vejam que tem o e. É quando a comissão é nula e o first name for começado, se tiver a segunda letra, a letra A. Veja que eu não estou falando uma situação ou a outra. Eu estou trazendo as duas situações, certo? Então, esse é o where e end. End tem que satisfazer as duas condições para que ele realmente dê certo, para que dê ok. Já o outro operador que nós temos é o operador OR. O OR, ele faz o seguinte, ele acrescenta uma opção a mais além da que já está na cláusula where. O OR é assim, ou acontece uma coisa ou acontece outra. Aqui é um exemplo, ó. Select first name salary from the HR employees, onde o salário for menor ou igual a 10.000, ou, aqui está a palavra-chave, ou o departamento ID for 1254. Então, as duas situações, quando o salário for menor ou igual a 10.000, ou o departamento ID for 1254, certo? Então, o que acontece? Ele está acertando as duas situações. Qual das duas ele vai trazer? Aqui acontecer. Então, se acontecer o do salário ser menor ou igual a 10.000, ele vai trazer. Se o departamento ID for 1254, ele vai trazer também. Ah, mas se eu tiver um departamento ID 1254 que o salário seja maior que 10.000, ele traz porque eu escolhi o OR, eu não escolhi o END. Então o OR traz ou uma ou a outra. O OR só pode ser usado também como segundo operador, ou seja, tem que ter pelo menos um where para ele poder trabalhar. Sem o where não vai funcionar, sem o where não tem como. No caso da consulta acima, então, ele vai trazer qualquer dado que satisfaça qualquer uma das condições, ou o salário menor que 10.000, ou o departamento 1254. Ah, Raul, pode ter alguma situação que tenha os dois? Pode, claro, com certeza. Mas ele vai fazer ou uma situação ou a outra. Então, gente, é bastante interessante esse operador lógico de OR. Ele é lógico porque ele trabalha a lógica, né? Ou uma situação ou a outra. Vamos ver um exemplo prático para a gente ver como isso funciona. Vamos continuar na nossa query aqui, ó. Então, no lugar do end, eu vou colocar OR. Vou colocar aqui, em vez de commission PCT nulo, vou colocar salary maior ou igual a 10.000. Ok? Opa, estou pedindo a comissão. Vai ficar legal para a gente enxergar. Ok, agora sim. Olha lá. Então ele me trouxe uma pessoa que o salário é maior ou igual a 10.000. Só que o nome é Steven. O nome dele não é a segunda letra A. Esse aqui, ó. As duas situações ele aceitou. A segunda letra é A e é maior que 10.000. Mas olha esse aqui. Segunda letra é A, mas é menor que 10.000. Ou seja, ele satisfaz ou uma ou a outra condição. É assim que ele vai funcionar. É assim que funciona o operador OR. Bem interessante e bem usual também. No dia a dia é bastante útil em algumas situações ele que eu preciso extrair dados, montar relatórios, é bem interessante. Temos agora o operador NOT. O operador NOT serve para negar uma opção da cláusula where, end, or ou like, ou seja, eu vou colocar ali select first name, por exemplo, salary from HR employees, where salary menor ou igual a 10.000, ou o departamento not like in, ou not in, ou seja, ele não esteja dentro daquele grupo. Eu vou listar todos os outros departamentos, menos aqueles ali, onde o departamento not in naquela lista
naquele grupo específico que eu coloquei aqui dentro. Not in desse grupo específico. Select department name from HR departments where department name not like, ou seja, ele vai trazer todos os departamentos que não tenham a segunda letra U. Então, é algo bem interessante que ele vai me trazer, vai trabalhar com essas restrições. O not só pode ser utilizado se tiver pelo menos um where, né? Ele vai colocar um not, ele vai negar alguma situação. Então, ele precisa trabalhar junto com outro operador. No caso da consulta sim, ele vai trazer qualquer dado que satisfaça as negações, ou seja, que o código do departamento não seja especificado e que o departamento não tenha a letra U como segunda letra. Vamos lá para o nosso exemplo. Ok. Então, select department name from HR employees where, muitas vezes por uma questão de sintaxe, tem programadores e pessoas que trabalham com SQL que gostam de colocar assim, uma cláusula em cada linha. Se você achar melhor para visualizar, pode ser sem problema nenhum. Ok, vamos dar um visualizar aqui. E ele me trouxe o que? O department name do departamento, where o nome do departamento não tem a U na segunda linha. Olha lá. Se eu puxar aqui, vou colocar aqui como A na segunda linha. Não tem a A na segunda linha. Se eu puxar, tirar o not e colocar só like, ele vai trazer todos aqueles que têm o A na segunda linha. Então, not like, like, not, or com not. Então é assim que ele serve para negar alguma condição e trazer para nós. Legal? Então, essa é uma forma bem interessante da gente trabalhar, da gente utilizar esse operador diferente aqui, nesse operador do not, dentro das nossas consultas. Ordenando a saída de dados. Bom, a gente já sabe que a função do banco de dados é armazenar informações, que a linguagem SQL é que faz a recuperação, ou seja, é que extrai os dados para serem colocados num relatório, na tela, numa aplicação, etc. Porém, esses dados devem ser recuperados, como a gente já viu, através de alguns comandos que vão restringir dados de saída, como where, or, and, like, not e outros que a gente já viu. Algumas vezes não basta só trazer os dados. A gente tem que trazer os dados e ordenar os resultados. Um exemplo típico seria lá uma lista de funcionários, né? Onde trouxesse o funcionário, o primeiro nome, o segundo nome e o salário. Nada mais justo que colocar ordenado esses funcionários, né? Colocar ordenado pelo nome do funcionário. Então, para isso eu tenho um comando chamado order by. O order by vai trabalhar trazendo os dados para um local temporário, ele ordena e em seguida demonstra conforme a gente solicitou, de acordo com o ordenamento que a gente pediu. Vou pegar um exemplo aqui, eu gosto de montar e mostrar isso, porque tem diretamente a ver com a performance do seu select, com a forma como o seu select vai rodar, performaticamente ou não. Bom, comandos iniciais SQL, eles vão ordenar a saída de dados, trabalhar com order by. Então ali eu estou fazendo um select, department name, department ID, from da tabela departments. Eu estou pedindo para ele me trazer o nome do departamento e o ID do departamento da tabela departments. Quando o department ID estiver entre 1 e 36. Bom, só uma curiosidade, como eu não coloquei aspas simples no 1 e no 36, eu já sei que aquele tipo de dado é dado numérico. Sempre que eu vou fazer um between, que eu vou trabalhar com dados assim, que eu preciso citar um dado que seja alfanumérico, ou seja, caractere, que aceite letras e números também, eu preciso colocar entre aspas simples. Tá? Só para fazer uma explicação aqui. Então, eu sei, com certeza, eu posso afirmar que tanto esse aqui, são dados numéricos, tipo de dados numéricos. Então, o ID do departamento é numérico. Order by department ID. Poderia ser order by department name. Então, outra coisa interessante, eu posso fazer um order by por uma coluna que não esteja dentro do select. Eu posso fazer só um select department name e só trazer o nome do departamento. Order by department ID. Então, como a coluna existe, é claro, ela tem que existir,
mas eu faço um select por uma coluna que não está no order by desde que não está no select desde que ela exista, claro, na tabela. Aqui é um exemplo, né, que a pessoa, né, o usuáriozinho vai lá, faz um select, manda esse select para o banco de dados. Ele fez o select departamento name, departamento ID da tabela departments, where department ID tiver entre 1 e 36, ele joga tudo isso dentro de um local que a gente já ouviu falar que é o tablespace temporário. Jogou, colocou dentro do tablespace temporário, ele faz isso para poder ordenar. Uma vez feito isso, uma vez ordenado, ele traz para a pessoa o resultado na tela, ordenado. Porém, se eu fizer algum select, alguma situação que seja muito, que ocupe muitos dados, que vão muitos dados para dentro do tablespace temporário, pode ser que ocorra uma falha de estouro no tablespace temporário. O que seria esse estouro? O estouro é quando o tablespace temporário acaba o tamanho dele e aborta a nossa query. A query vai dar um erro. Coloquei aqui que eu fiz questão de colocar a definição de como trabalha o comando internamente no banco de dados, só para comentar que ele consome recursos a mais pela ordenação no temp. E deve sempre ser analisado se eu realmente preciso trazer o dado ordenado. O dado que eu vou trazer precisa ser ordenado, ok? Uso order by. Não preciso ordenar? Tudo bem, eu tiro o order by e ele ganha em performance, ganha em espaço e vale mais a pena se eu não precisar, eu não colocar. Assim como eu coloquei, né, evitamos problemas desnecessários, como por exemplo o estouro no tablespace temporário. A ordenação feita pelo comando order by, por default, traz em ordem ascendente. O que é ordem ascendente? Ele vai trazer do menor para o maior. 1, 2, 3, A, B, C. Se eu quiser inverter, esse é o default. Não coloquei nada, ele traz dessa forma. Eu enumerei todas as pessoas da empresa. Ele vai colocar primeiro as que tem letra A, depois a B, depois a C. Mas se eu quiser invertido, se eu quiser inverter a ordem, ou seja, se eu quiser decrescente, então, se eu quiser decrescente, eu coloco lá, depois do order by, cláusula que eu quero, desc. Daí ele sabe que ele vai fazer decrescente, ele vai decrescer esse valor. Aí ele vai trazer do Z para o A, em vez de do A para o Z. Dessa forma como ele trabalha. Então, order by é bem interessante, a gente utiliza ele com certa frequência, então a gente só tem que cuidar, como eu falei, se caso eu não precise, né, para não usar, porque ele vai consumir recurso. Ali são exemplos, né, ele traz os IDs do departamento em ordem decrescente, desc, e o padrão ele vai trazer em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Tem algumas peculiaridades interessantes do order by. Ele permite ordenar por mais de um campo, por campo que não foi citado no select, mas existe na tabela, e sem precisar colocar o nome do campo, apenas o número dele no select. Eu poderia ordenar pelo departamento name e departamento ID. Colocaria order by, departamento name, vírgula, departamento ID. Ele ia ordenar primeiro pelo primeiro item que eu coloquei, primeiro pelo nome e depois pelo ID. Então, primeiro ele faz pelo nome, dentro dessa ordenação ele joga o ID. Claro que vai ser uma ordenação mais complexa, vai consumir, vamos dizer assim, vai ter um maior tempo de consumo, né? Maior tempo de banco nessa execução, mas ele faz sem problema nenhum. O outro exemplo que eu tinha ali embaixo, que é bem legal, imagina que eu quero fazer um ordenado pelo departamento name, mas eu não preciso escrever departamento name novamente. Eu coloco order by 1, ele já sabe que 1 é o departamento name, o 2 é o departamento ID. Se eu quisesse pelo 1 e pelo 2, 1,2. 2,1 é a mesma coisa que 1,2, questão de prova. Se eu ordenar pelo departamento e pelo departamento, pelo nome do departamento e pelo ID. Se eu fizer inverso, pelo ID, pelo nome do departamento, são a mesma situação ou inverte ou muda alguma coisa? Muda, né? Ele pega a ordem que eu coloquei dentro do order by. Beleza? Bom, então vamos dar prosseguimento, vamos seguir aqui. Funções de conversão, função de capitalização. Capitalização é uma função muito legal, uma função muito interessante. Ela é usada para converter dados e serve para alterar a forma como os dados são demonstrados. Veja, não confundam a forma como os dados são demonstrados
como ele vai sair no relatório de como ele está armazenado no banco. Ele formata somente a saída, sem alterar os dados como estão armazenados no banco de dados, tá, gente? Isso é muito importante. Então, não é dizer que as funções de conversão que eu tenho, que a gente vai trabalhar com elas, que vai mudar o que está no banco. Não, o que está no banco é daquela forma mesmo e não muda. Só vai mudar a saída do comando, só vai ser o resultado da tela. Olhando então o comando upper, vamos imaginar uma situação, um caso real, né? Imaginemos que vamos fazer um relatório para a nossa empresa. A gente precisa que ela traga o nome dos funcionários com todas as letras maiúsculas. Então, onde o first name eu quero que venha destacado em letras maiúsculas. Select Employee ID. Eu utilizo o upper dessa forma. Upper, entre parênteses, o campo que eu quero que ele jogue para upper e o restante no select. Então, vocês podem ver que o first name aqui ficou tudo maiúsculo. Olha só. Então, first name no meu caso está tudo maiúsculo, ou seja, ele está ok. Ele está realmente, ele fez o upper. Upper é maiúsculo, ele jogou para maiúsculo. Então, bem interessante isso para eu trabalhar, para eu demonstrar, né? São variáveis de conversão, como eu já falei, que servem para converter dados de saída. Ele traz o dado, traz a informação ali dentro. Bastante interessante isso. A gente vai... Vou colocar um exemplo, só para a gente ter uma ideia, ver certinho como que isso fica legal realmente no nosso sistema. Vou aproveitar o select que a gente já tinha e vou colocar aqui no departamento name, eu vou colocar upper. Veja, é maiúsculo por uma questão de convenção, tá, gente? Ele pode ser, o upper pode ser minúsculo também, sem problema nenhum. Upper department name. O que ele vai trazer para mim? Olha lá. Então, deixa eu fechar isso aqui. Ó, marketing, sales, manufacturing e payroll. Todos eles em maiúsculo. Ah, se eu não colocasse o upper. Imagina então que eu não colocasse o upper, vou tirar o upper aqui. Vocês verem como é que ele vai fazer. Só a primeira letra maiúscula, certo? Então, essa é a diferenciação. Upper, ele vai trazer tudo maiúsculo. Bem interessante esse comando para formatação de relatório. Basicamente para a gente trabalhar com formatações. Depois do upper, temos um outro bastante interessante também, que é o lower. O upper coloca maiúsculo e o lower coloca minúsculo. Então, da mesma forma como eu utilizei, né, eu coloquei o lower, first name. Ó, o first name vai ficar todo em minúsculo. Ele não coloca uma letra maiúscula, nada, ele fica todo em minúsculo. Então, bem interessante também para demonstrar nos relatórios, caso eu queira que ele saia dessa forma, né, caso eu queira que o relatório demonstre assim. Olhando no nosso exemplo, vamos pegar aqui ainda. Vocês vejam que ele acabou de, que ele tinha feito antes, né? A primeira letra é maiúscula. Se eu fizer assim, ó, olha lá, completamente minúsculo. Então, essa é a função. Mais uma função só de saída, né? Uma função que vai trazer um resultado, nem sem alterar dados, mas ela vai me trazer o resultado para eu colocar num relatório, por exemplo. Já a função initCap. Imagina então um caso real, que eu vou fazer um relatório para a empresa e preciso que ela traga o nome dos funcionários da forma como é usualmente feita. Somente a primeira letra maiúscula. Ou seja, eu quero que ele traga a primeira letra dos nomes maiúscula e o restante minúsculo. InitCap é o tipo de função de conversão que faz isso. Ele vai mostrar para mim exatamente dessa forma. No caso do nosso departamento, é o padrão, né? Como ele trouxe para nós ali. Se vocês verem, é exatamente o padrão que já está cadastrado, é o padrão initCap. Aqui, ó, vou colocar aqui no lugar do lower. Primeira letra maiúscula. Como eu comentei, por acaso o initCap é o default de armazenamento. Ó, ele funciona dessa forma. Ele já traz no padrão initCap mesmo, não é padrão geral do banco, tá? Padrão de cadastramento. O Oracle funciona assim, na hora que eu vou cadastrar, por exemplo, um nome, se eu coloquei tudo em maiúsculo, ele fica armazenado tudo em maiúsculo. Se eu coloquei tudo em minúsculo, ele fica armazenado em minúsculo. Então, é interessante, na hora que eu vou fazer o select, eu tenho que chamar pelo nome correto,
para que ele realmente encontre como eu quero. Legal? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos continuar. E a gente tem bastante coisa para aprender ainda. É muito legal, é muito show de bola esse conteúdo. Embora ele pareça um conteúdo assim bem simples, alguma coisa assim, é meio básico, mas é o básico que às vezes tem uma coisinha que você não tinha ouvido, alguma coisa que você não sabia a forma certa de utilização, ou até mesmo que utilizando você poderia ter algum problema de performance. Então é bastante interessante ficar ligado nas dicas mesmo que elas pareçam simples. A função de capitalização, ou seja, a gente trabalhar com lower, com upper, basicamente lower e upper são os mais utilizados para esse exemplo que eu vou citar aqui. São muito úteis para evitar que se perca tempo em alguns selects. Por que tempo? Bom, imagine que eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer o select do código de uma determinada tabela chamada de cadastro, quando o nome for Maria. Mas eu não sei se o Maria está cadastrado com Maria maiúsculo, com Maria minúsculo, somente initcap, ou seja, somente a primeira letra em maiúscula. O que eu faço? Eu jogo a variável de conversão dentro do where. Olha que legal! Eu vou colocar a variável de conversão dentro do where, a variável de conversão. Então, where o nome em maiúscula for igual a Maria. O que ele faz? Assim não importa como está cadastrado na base. Ele converte o resultado e busca para ver se é aquilo que eu coloquei. Então, não importa se tiver Maria com primeira letra maiúscula, Maria tudo minúscula, Maria tudo maiúscula, o que ele vai fazer? Ele vai trazer certo porque eu digitei aqui. Eu falei que upper e a Maria converte para upper e me traz isso aqui. É dessa forma como ele trabalha. É muito legal, é muito show de bola, é muito interessante isso aqui. Ajuda, por isso que eu comentei aqui, que ele é útil para evitar que se perca tempo. Eu vou procurar Maria, como que é? Maria com letra maiúscula, com letra minúscula, primeira letra maiúscula, tudo maiúsculo. Então, eu uso a variável de conversão, a capitalização ali dentro e ela me ajuda. Serve para o upper, serve para o lower também. Também serviria para o initcap, claro. Vai depender qual é mais eficiente. Qualquer uma das três eu posso utilizar. Desde que o que eu coloquei aqui, eu utilize o padrão aqui. Eu não vou colocar lower aqui e escrever tudo em minúsculo, que ele não vai achar. Mas, desde que eu coloque aqui e aqui o mesmo padrão, ele vai funcionar sem problema nenhum, vai funcionar certinho. Legal? Bom, vamos para o próximo item. O próximo item é o seguinte, função de manipulação de caractere. Gente, eu acho isso aqui fantástico. Eu acho um item do SQL muito legal e que ajuda muito. Eu, assim, no dia a dia, como eu trabalho muito com conversão de dados, eu trabalho com migração de dados, com dados mesmo, né? Com o trabalho da migração nos dados mesmo. Isso aqui faz muita parte do meu dia a dia. Trabalhar com concatenação, com substring, que é o substr, o length, o inst, o rpad, lpad, replace e trim. A gente vai ver como que eles funcionam, vai ver qual que é a utilização deles, que vão ver que é bastante interessante. Bom, esse tipo de função também é válida somente para formatar a saída de dados, ou seja, não vai alterar como os dados estão armazenados e serve para relatórios também. A utilização, formato dados de saída, como eu disse, porém sem alterar os dados, sem alterar o que está armazenado no banco de dados. Vamos pegar o primeiro exemplo, o exemplo do concat. Concat, ele vem concatenar, vem juntar, vem de palavra concatenar e juntar. Já comentamos alguma coisa a respeito da concatenação, que a gente utilizava os dois pipe, né, que era aqueles sinaizinhos assim, as duas barrinhas de pé. Nossa, o meu não ficou de pé, ficou torto, mas enfim, as duas barrinhas de pé que era a barrinha de concatenação. Porém, agora eu vou utilizar uma função específica para isso, que é a função concat. Tem um nome específico da função, que é concat. Assim, eu vou digitar ali select concat first name, last name, as nome from HR employees. O que ele está fazendo? Ele está juntando o primeiro nome com o segundo nome. É muito legal. E vai estar os dois detalhes, né? Ele vai juntar em uma coluna só. Eu também posso utilizar para trazer valores, para trazer informações em tela. Programadores utilizam bastante isso. Eu posso utilizar ali, por exemplo, select concat, a primeira frase e a segunda frase, né, duas frases diferentes, primeira frase e segunda frase,
mostrando na tabela dual. Lembram da tabela dual que servia para fazer conta, servia para trabalhar com valores assim? Então, eu posso fazer isso com as duas tabelas. Vamos ver os exemplos, vamos ver na prática para vocês verem como que é legal, como que isso funciona bem no nosso dia a dia, como que é útil isso aqui no nosso dia a dia. Ok, voltando aqui para o nosso developer, deixa eu apagar o que está aqui. Opa. Então, aquele exemplo que tinha ali, ó, select concat, first name, last name, como nome da tabela employees. Vamos colocar aqui, ó, Ellen, Abel, Sandra, Andy. A gente só consegue separar porque tem a segunda letra maiúscula. Veja, não é a melhor forma de se trabalhar. Tem como você colocar um espaço, tem como trabalhar com concatenação com espaço. Mas, para vocês saberem que eu posso juntar os nomes caso eu queira. Eu também posso fazer essa concatenação assim, ó. Posso fazer select, concat, e uma frase. Colocar aqui, olá, vírgula, DBA. E demonstrar ela na dual. Lembra que eu falei que a dual serve para trazer resultado? Ela não armazena, não é resultado armazenado, mas ela traz para mim. Olá, olá, DBA. Então eu consigo fazer essa situação. Ele consegue trazer para mim a concatenação, ainda que eu não tenha uma tabela, junto com a dual, ele consegue fazer isso. Legal? Bom, eu utilizo bastante isso para juntar códigos, para juntar números. Ele trabalha com números, ele trabalha com letras, então é bastante interessante isso aqui. No dia a dia ele é bastante útil também para nós. Depois do concat, eu tenho uma outra função de manipulação. Essa sim é muito utilizada, gente. Guardem bem ela. Se vocês conseguirem aprender bem ela, mas bem mesmo, conhecer bem o conceito da aula de hoje, eu diria assim que, olha, foi um grande aprendizado. Bom, qual que é a intenção desse substr, né? Para que serve o substr? O substr, ela é uma função que serve para trazer substring de um determinado campo, ou de uma string de caracteres, enfim, mas ele faz uma substring, ele traz um pedaço, uma parte dessa string. Aqui é um exemplo bem simples, bem típico, que mostra o que aconteceu. Eu peguei lá select first name, substr do first name 1, 5, do 1 ao 5. O que ele vai fazer? Como nome. Esse nome aqui é simplesmente um alias, né, da employees. O que ele fez? Veja, eu coloquei até aqui o first name e o nome lá com subtract para vocês verem qual que é a diferença. O nome era Marilda e ele trouxe os 5 primeiros caracteres. 2, 3, 4, 5. Maril. Joaquim, só o J-K sem o IM, só os 5 caracteres. Então ele seleciona do primeiro ao quinto. Se eu tiver lá dentro do campo um valor imenso, um valor grande, por exemplo, um nome gigante, mas eu quiser pegar só os primeiros caracteres, eu coloco ali, do primeiro ao quinto. Se eu quiser colocar a partir do segundo, 2 e por aí vai. Eu coloco e ele é muito útil nessa situação. É bem interessante isso aqui para mim, ok? Então, esse é o meu substr. Outra função de manipulação de caractere muito legal também, e que ele me serve bastante quando eu vou trabalhar com dados em migrações, como eu falei para vocês que eu faço bastante, trabalhar com gerenciamento dos dados em si, né, trabalhar com as informações dos dados, ver o tamanho dos dados, isso é muito interessante. O comando length, ele me traz o seguinte, ele retorna a quantidade de caracteres que um campo tem. Mas veja, não é assim a quantidade de caracteres. Ah, eu tenho um campo nome de 25 caracteres, 25 que pode ter até 25 posições. Não é isso que ele me traz. Quem traz isso é o comando desc, não confundam, que faz o describe da tabela, a descrição da tabela. O length, ele me traz a quantidade reais de caracteres que eu tenho dentro de um determinado campo. Aqui é um exemplo, né? Eu vou fazer o select first name, length, no first name da tabela employees. O que ele vai me trazer? O first name Marilda tem 7 caracteres. Se eu contar aqui, são 7 caracteres. João, Elisângela, enfim. Ele vai me trazer a quantidade de caracteres que tem naquele determinado campo. Muito útil. Como eu comentei com vocês, pode ter algumas situações que de repente, eu não vou usar, não vejo utilização para isso. Gente, guardem isso lá, cartinha na manga.
deixa o coelhinho na cartola, que pode ser que uma hora ou outra você precise utilizar ele e vai ser muito útil. Acreditem em mim que realmente vai ser muito útil. Eu posso ainda também pegar, utilizar o dual, colocar ali, ó, select length, projeto as frases from dual. O que ele vai trazer? Ele vai colocar um campo, o nome dele como frase, porque eu coloquei aqui, ó, eu utilizei o alias, também o conceito da aula anterior. Vai me dizer quantos caracteres tem na palavra projeto. Então, bastante interessante, bastante útil. Vou mostrar para vocês aqui um exemplozinho rápido de utilização. Então, vamos pegar aqui, ó, pegar aquele exemplo que a gente tinha colocado ali. Vamos colocar assim, então. Ó. Opa. Vou colocar aqui pela nossa forma de formatação. Olha lá. Projeto tem 7 posições. Para não ficar feio assim, né? A gente poderia colocar aqui as... Olha lá. Bonitinho, ó. Acertei o meu alias. Ficou lá, contador de caracteres. Então, a palavra projeto tem 7 caracteres, certo? Bastante legal, bastante útil isso aqui. Também, como eu já comentei, em um projeto onde eu precise trazer essa informação, onde eu precise recuperar essa informação, é muito legal. Outra função de manipulação, função bem interessante, é o NSTR. A função NSTR, ela traz para nós o primeiro posicionamento de um caractere dentro de um campo, dentro de um conjunto de caracteres. Olha que legal! Então, eu estou utilizando lá da first name, pegando o INSTR do campo first name, aonde que aparece o primeiro I. Ou seja, ele vai me trazer aqui, pegar um exemplo. A palavra Marilda, o primeiro I está na posição 4. Ó, posição 4. No Elisângela está na posição 3. No João, não existe, não tem a letra I. É assim que ele funciona. Ah, eu quero saber em que posição que está a letra E dentro da palavra projeto. Vai me trazer, está na 5ª posição. Muito legal para localizar dentro de um determinado texto. Imagina que eu tivesse um campo grande lá, né? Um campo onde tivesse muitos valores, eu precisasse localizar uma letra, um caractere, um número específico ali dentro. Muito útil, muito usual, inclusive. Tá? Não pensem que isso aqui, não, nunca vou usar isso. Não, a usabilidade dela é muito grande. LPAD é uma função que ela tem um colega, né? O LPAD e o RPAD. LPAD é a função de leftpad. Left significa o seguinte, ele vai preencher com algum caractere específico à esquerda. Então imagine que eu tenho lá um campo salário e quero preencher para que tenha um total de 8 caracteres, mas ele vai utilizar aqueles que já tem no salário e o restante ele vai preencher com o que eu defini. Então, a sintaxe dele é dessa forma. LPAD é o nome da função de manipulação, o campo ou o caractere que eu quero, a quantidade total que vai ser, somando o que já tem no campo mais, então, somando o que já tem no campo, somando o que já tem no campo, mais aquilo que eu defini, ok? Então, ele vai fazer dessa forma, somando o que eu tenho no campo salary mais esse, o completar que ele vai dar do tralhazinho, vai dar 8. Então ele pega o salário, vê a quantidade que tem no salário e completa com tantos sustenido quantos precisa para completar um total de 8 caracteres, certo? Então é dessa forma como ele vai fazer, ó. Veja aqui, ó, ele vai ter lá o nome da Marilda, o nome das pessoas que estão ali dentro, e aqui preenchido com tantos quantos forem para que complete 8. Aqui eu tenho já 5 caracteres, vai por 3, aqui eu já tenho 6 caracteres, vai por somente 2.
permite completar com algum caractere à esquerda. Eu coloquei esse caractere aqui, mas poderia ser asterisco, poderia ser um sinal. O caractere ali que eu defini. Pode completar com zeros. Então é muito interessante para montar máscara, para acertar máscara de valores, para acertar numerações. Então é bem interessante. Imaginem, por exemplo, quando o celular passa para 9 dígitos, aí eu quero que ele insira um 9 e que apareça aquelas situações ali. Então, é uma coisa que pode ser utilizada, que apareça tantos 9. Então, é uma situação que eu posso utilizar, uma coisa que pode ser bastante útil no dia a dia. Da mesma forma como o LPad, que completa a esquerda, o RPad é exatamente a mesma coisa, só que ele completa a direita. Olha lá, ele pegou e completou tantos à direita quantos forem necessários até que complete o total escolhido aqui dentro. Então, da mesma forma, só que o LPad é a esquerda, lembrem disso, L, left, RPad, R, right, direito, certo? Então, dessa forma como ele vai trabalhar, dessa forma como ele vai processar, bastante interessante também. Replace, comando replace, ele serve para substituir caractere de exibição. Claro, na exibição, como eu já falei, ele não vai modificar o dado. Imagina então que eu tenha lá o first name e eu quero fazer um replace do first name do J por B. Então ele vai fazer um replace dentro do campo first name, aonde tiver J ele vai colocar B. Então, eu coloquei aqui, né, um alias da coluna como novo nome, ele vai demonstrar para mim. Onde eu tinha lá João, eu substituí o J pelo B. Olha aqui, eu substituí o J que estava aqui pelo B. Então, sendo assim, fica com a nova nomenclatura. E é bem legal, é bem interessante isso. Eu consigo em algumas situações trabalhar isso para mim é bastante útil, pode me ajudar muito em acerto de dados, em formatar dados para relatórios, então isso é bastante legal, bastante interessante. Função replace, função de manipulação de caracteres, função replace. Função trim é uma função que, como as outras também, ela é bem interessante, ela serve para remover algum caractere. Imagina que eu quero pegar lá, eu utilizo muito isso no dia a dia, eu gosto de citar os exemplos de dia a dia, né? Quando eu preciso remover um tipo de caractere, eu tenho lá um campo específico e naquela coluna tem um tipo de caractere que eu não gostaria que aparecesse. Eu quero remover aquele tipo de caractere, não importa onde ele estiver. Eu uso trim para isso. Eu faço um select first name, trim, o que eu quero remover from de qual campo. Então, quero remover o J do campo first name. O que ele vai fazer? Onde tiver lá João, ele vai colocar só Oão. Ele substitui por o quê? Ele não substitui por nada, ele simplesmente pega e tira aquele campo específico dali. Então, bastante interessante, tira aquele campo, tira aquela letra específica dali. Bastante interessante isso. Lembrando, como eu comentei aqui, todas as substituições são apenas na exibição e não alteram os dados gravados no banco de dados. Como tarefa, vocês vão fazer alguns selects no banco de vocês, utilizando a tabela Employees, HR Employees, a tabela hr.department. Trabalhar isso. Pegar um campo, colocar o trim, tirar uma letra, LPad, RPad, completar, pegar o campo salário, é um campo legal, completar com asterisco, completar com sustenido. Então façam isso para vocês se acostumarem. Como eu falo, aquilo que você vê, você lembra, mas aquilo que você faz, você não esquece. Beleza? Então, vamos para a nossa próxima situação. Alinhando funções. Muito legal isso. Alinhar a função é utilizá-las em conjunto. Veja, eu posso utilizar um upper com substr, eu posso utilizar um upper com LPad, então eu posso trabalhar essas funções juntos. O interpretador de comandos faz sempre da mais interna para mais externa. Então, o que significa dizer que ele faz da mais interna para mais externa? Se eu tiver mais de uma função, ele começa resolvendo por dentro para depois chegar até as funções de fora. Vamos imaginar uma seguinte situação, que eu queira mostrar apenas os 5 primeiros caracteres de um nome e quero exibi-los eles em maiúscula. Olha que legal! Então, eu tenho a função mais interna, que no meu caso aqui é a função substr. Ele primeiro vai pegar esses valores, fazer o substr de 1 ao 5, e depois ele joga para maiúsculo.
Substr de 1 ao 5, pegou do primeiro ao quinto caractere e jogou para maiúsculo. Substr de 1 ao 5, pegou do primeiro ao quinto e jogou para maiúsculo. Primeiro faz o substr, depois ele coloca em maiúsculo. Isso é a função aninhada. Então, ele trabalha que vai da mais interna, primeiro a mais interna, para depois fazer a mais externa, ou aquela que está fora ali, que no nosso caso aqui, é o upper. Bom, variável de substituição. Variável de substituição é algo bem interessante. É uma forma da gente reaproveitar as instruções select. Reaproveitar o select nada mais é do que eu utilizar o mesmo select modificando apenas algum dado específico. Isso facilita muito na entrada de dados, programadores utilizam muito isso e que causa ganho de performance de banco. Por quê? Porque afinal, se a gente conseguir manter o mesmo select obtendo apenas só um dado, o que vai acontecer? O otimizador, que é o cara de lá interno do banco de dados, que vai ver como que eu vou acessar esse dado, trazer na tela, ele não vai ter todo o trabalho de ver se aquela query existe, ele não vai ver tudo isso, ele já sabe que a query existe, ele só vai substituir o valor e trazer o resultado. Então, bastante interessante, eu consigo alterar o select, simplesmente alterar um dado só do select e manter a mesma instrução como um todo. O caractere que nos permite fazer isso é o e-comercial, né? O nosso e-comercial. Sabe aquela caracterezinho que é difícil de fazer? Todo mundo tem uma dificuldade para fazer ele no papel, se você for fazer. Bom, eu digo todo mundo, né? Eu não sei, mas eu tenho dificuldade grande de fazer isso nele no papel, desenhar o e-comercial no papel. Mas, vamos ver, eu faço um select, imagina que eu tenho um campo order da tabela de ordem, da tabela de pedido, onde o código do vendedor e eu quero saber de vários vendedores, não preciso digitar tudo, eu coloco o código do vendedor, coloco o e-comercial, e ele vai me pedir, digite o código do vendedor, só digite o código do vendedor e ele traz informação, digite o código do vendedor, ele traz informação. Vamos ver como é que isso funciona na prática, para vocês verem que lá no Developer é bem legal. Aqui então, no Developer, a gente vai ver como que ele funciona. Eu vou pedir para ele listar para mim, então, somente digitar o first name. Coloquei o first name, vou colocar Ellen, eu já tinha colado ali embaixo, né, para ver qual que é o nome, porque a gente não conhece todos, mas enfim, Ellen Abel. Olha que interessante, e você pode perceber um detalhe, uma peculiaridade aqui. Vejam que o campo first name é um campo caractere, é um campo de caracteres. O campo de caracteres, obrigatoriamente, quando eu coloco um where, vocês sabem que ele tem que vir entre aspas simples. Eu posso escolher existem duas formas aqui quando eu trabalho com esse exemplo aqui com caracteres. Eu posso trabalhar das duas formas. Aqui eu fiz assim, coloquei Ellen e ele trouxe para mim. No de baixo, que eu não coloquei a aspas, tá vendo aqui? Eu não coloquei a aspas, ele executa também, mas se eu colocar assim, ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque o tipo de campo ele diz que é inválido, mas é inválido pelo seguinte, ou eu coloco aspas no comando, ou eu coloco a aspas na hora que eu estou executando aqui dentro da janelinha. Olha lá. Então, ou eu coloco aspas fora e na hora que executar eu não preciso colocar, e se eu não colocar ela no comando, na hora que eu abrir a janelinha eu preciso colocar aspas, certo? Então, isso é só uma forma de eu trabalhar com variáveis de substituição. Muito útil, porque eu posso executar o mesmo comando várias vezes, só trocar o nome. Ah, vamos procurar se tem Raul aqui dentro. Não, não tem. Ah, vou procurar se tem um outro nome específico aqui dentro. Se tiver, beleza, ele traz. Se não tiver, ele não traz. Outra peculiaridade interessante. Lembra do Ellen, que a gente acabou de achar aqui, ó, o nome Ellen? Vou fazer a busca novamente, só que eu vou colocar assim. Ele não achou. Viram que ele não achou o Ellen, como eu coloquei tudo em minúsculo? Porque ele está registrado no banco com a primeira maiúscula. Aprendemos então que se eu fizer assim, upper, first name, se eu executar assim e colocar maiúsculo, ele vai achar? Olha lá,
Achou. Vejam, ele não trouxe em upper. Ele utilizou o upper dentro do where, mas ele não trouxe em upper. Ah, mas eu queria que trouxesse em upper. Beleza, vou colocar o upper aqui. Preciso digitar o L em maiúscula. Ele vai me trazer em maiúscula. Ah, mas eu quero digitar em maiúscula que ele traga maiúscula. Digitar em minúscula e que ele traga em maiúscula. Ok. Lower. Digitei em maiúscula e ele trouxe digitei em minúscula e ele trouxe em maiúscula, certo? Então, só para vocês verem que trabalhamos com duas funções juntas aqui, né? Trabalhamos com a função de variável de substituição e com a função upper juntamente com a função lower. Uma no select e a outra dentro do where. Legal? Bom, então, isso é bastante útil. Basicamente, você trabalhar com programação, quando você vai montar um bloco grande, que o comando select é igual, só modifica alguns valores, você pode colocar ele ali também. Bastante interessante isso. Então, se eu quisesse colocar, deixa eu citar mais um exemplo aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui dessa forma. E eu quero que ele traga aqui coluna. Tem dois e-comercial. Um para ele me trazer a coluna. Qual coluna que eu quero que traga? Uma coluna é o first name. A outra coluna eu vou decidir na hora. Executei. Qual coluna que eu quero? Ah, quero a coluna e-mail. Da coluna e-mail, eu quero que ele me traga a Ellen. Opa, por que ele não trouxe? Porque eu digitei Ellen em maiúsculo e aqui era o lower. Vamos lá de novo. E-mail. Ellen. Agora sim, ele vai me trazer. Olha lá. Ele trouxe Ellen, o e-mail e a Bel. É meio estranho, né? Mas enfim, ele trouxe essa situação para mim. Então eu tenho duas vezes, você viu quando ele executa, ele duas vezes abre a caixinha perguntando. Primeiro ele pede a coluna, segundo ele pede o que ele vai usar dentro do where. Bastante útil, bastante interessante isso aqui. Vejam, pessoal, que eu não estou editando muito quando ocorrem os erros, para que vocês vejam que quando eles ocorrem, mais ou menos o que aconteceu e a gente possa resolver, ok? Então valeu, gente. Essa aqui é um outro comando bem interessante. Vamos voltar lá para o nosso material. Isso aqui é o que eu já comentei, né? O que eu já demonstrei. Caso o campo a ser inserido seja do tipo caractere, deve fazer a query com aspas simples ou na hora informar, colocando aspas simples. Aqui é um exemplo, né? Um número, ok, eu não preciso colocar nada. Mas quando for um campo caractere, eu coloco aspas simples aqui, que é o mais legal, assim é o mais usual. Ou eu deixo para colocar as aspas simples lá na hora, quando eu estiver executando, na hora que ele me fizer a pergunta. Alguns alunos me perguntaram se, como ele mostra a telinha ali, se ele só funciona dentro do SQL Developer. Já me perguntaram isso uma vez. Não, ele funciona no SQL Plus também. Vou dar uma demonstração rápida para vocês como que funciona no SQL. Eu tenho o mesmo comando do SQL Plus. SQL Plus é essa tela preta, né, que me traz as informações, que me permite trabalhar igual com o SQL Developer, só que o Developer é mais visual, o visual é mais bonitinho, melhor para trabalhar, né? Digite o nome, olha lá, ele me pediu a coluna. Coluna que eu quero, e-mail. Qual que é o nome específico que eu quero ali? O nome que eu quero que ele me traga, né? O nome que eu quero que ele busque é Ellen. A gente já sabe que é em minúscula e eu não preciso digitar colocar aspas, porque já foi colocado aspas ali em cima. Olha lá, ele trouxe para mim Ellen e a Bel. Então, ele funciona, como eu disse, tanto no SQL Plus quanto no nosso SQL Developer. Correto? Então, aqui está o nosso Developer. E para finalizar a nossa aula de hoje, finalizar nossos comandos de hoje, o comando define. O comando define é bastante útil em programação, com blocos de comando, por exemplo, ele é utilizado. O define serve para o seguinte, eu não vou precisar informar o valor que vem no e-comercial. Eu coloco define, o nome do campo que eu coloquei após o e-comercial, vejam, aqui pegando o nosso exemplo, eu tenho aqui o nome do campo, que é o mesmo nome que eu coloquei ali dentro, e eu defino um valor. Ele vai rodar o bloco,
Na hora que chegar no Employee ID, que ele vai ver o e-comercial, ele não vai me perguntar, ele vai lá procurar no Define onde está esse valor. Vai pegar esse valor, vai rodar com aquele valor que eu coloquei, aqui ele ia fazer um Select Employee ID, Last Name, Salary, Department ID, From Employees, Where Employee ID igual 1, 2, 3, 4. Feito isso, terminou, ele roda o Undefine, que vai tirar a definição, e assim eu defino a variável com Define, e que eu coloque o Undefine, ele permanece aquele valor colocado ali. Bastante útil, como eu falei, em programação. Gente, de comandos era isso que a gente tinha para hoje. Eu acho que é bastante interessante. Peço que, embora pareça simples, que vocês pratiquem, coloquem isso aqui na prática realmente. Abra o SQL Developer e faça os comandos, faça como a gente está trabalhando. Legal? Isso aqui só vai te ajudar a massificar o conhecimento. E como eu disse, SQL, às vezes você aprende, pode ser que você nunca vai utilizar aquilo ali, ou melhor, que demore muito para você utilizar, mas uma hora talvez aquilo caia para você e você diga assim, não, nossa, era exatamente isso que eu precisava. Então, muito importante esse item, muito importante vocês estarem ligados e saberem como fazer um item, uma situação, caso seja necessário. Valeu, gente? Então, um grande abraço, espero que vocês tenham curtido, continuem participando das aulas, respondendo as perguntas. Tô aguardando, né? Como eu sempre falo, que vocês me mandem os questionamentos da aula anterior, que vocês me tragam isso aqui da aula anterior, valeu? Gente, grande abraço, foco na meta e até a nossa próxima aula. Bom, nossas dicas de prova, né? Sempre a gente tem umas dicasinhas de prova no final do nosso treinamento. Escolha 4 tipos de funções disponíveis no SQL. Veja, a gente já trabalhou com isso hoje. Então, algumas funções a gente já trabalhou, algumas funções a gente já viu no nosso SQL. String, função de caractere, função de integer, função de calendário, função numérica, função de tradução, translation, função de dados ou função de conversão. Outra questão, quais são as 2 instruções verdadeiras a respeito de constraints, né? O que são constraints primeiro, para tirar a dúvida de vocês? Lembra que eu comentei que uma tabela ela mantém integridade entre uma e outra? Ou seja, pode ser que eu tenha lá uma tabela de funcionários e ninguém vai poder estar na tabela de vendas, de vendedores, se não estiver na tabela de funcionários. É uma questão meio óbvia. Para ser um vendedor da empresa, tem que primeiro entrar na tabela de funcionários. Quem mantém essa integridade é através das constraints, que são imposições colocadas para que um dado seja real, para que um dado seja mantido com consistência, seja mantido de forma correta. As questões que eu tenho aqui. Uma vez criada uma constraint numa tabela, né, ou seja, criada essa integração é feita por um campo, ou por vários campos, ou por um campo só da tabela, posso ter constraint simples ou composta, mas se por um acaso eu tiver uma constraint, essa constraint tiver dados na coluna, eu posso desabilitar a constraint mesmo que a coluna contenha dados, ou seja, mesmo que a coluna que traz as informações da constraint contenha dados. Uma constraint é forçada somente na operação de insert. Um tipo de constraint que é foreign key. Foreign key é chave estrangeira. Chave estrangeira é assim, voltando ao exemplo que eu coloquei lá, eu tenho uma tabela principal, que é a tabela funcionários, e essa tabela funcionários, ela tem uma outra tabela embaixo que é de vendedores. Essa tabela de vendedores está ligada à tabela funcionários. Na tabela de vendedores tem uma constraint chamada de foreign key, que é chave estrangeira. Por que estrangeira? Porque ela se relaciona a uma tabela que está, uma coluna que está em outra tabela. Uma foreign key não pode conter valores nulos. Todas as constraints, cuidado quando o Oracle colocar nas provas isso aqui, todas, sem exceção, sempre. Então tem alguns tipos de afirmações que a gente tem que cuidar. Todas as constraints podem ser definidas ao nível da coluna ou nível de tabela. E a última, a coluna com constraint do tipo unique, pode conter valores nulos. Então, vamos para as respostas. A questão 1, a letra B, E, G, H. Os tipos de funções existentes são função de caractere, função numérica, função data e conversão. Sendo que a função de caractere e a função de conversão, a gente viu elas na aula de hoje.
Questão 2, a letra A e a letra E. A letra A é aquela que diz que a constraint pode ser desabilitada mesmo que ela tenha dados, tá? Uma constante de integridade. Lembrando que isso é uma tarefa feita normalmente para manutenção e ela não deve ser feita sem controle, sem cuidado, assim, simplesmente vai lá e desabilita a constraint. Tem que saber o que está fazendo, que você pode acabar com a integridade do seu banco, você pode acabar com o referencial do seu banco, certo? Bom, e a outra é se a constraint pode conter uma constraint de unique pode conter valor nulo. Olha que perguntinha capciosa. Você vai dizer, não, nulo não vai poder ter, porque nulo é um valor que talvez vá se repetir entre mais de uma. Não, porque nulo não é considerado valor. Nulo é ausência de valor. Então, a constraint do tipo unique pode sim ter valores nulos. Valeu? Gente, grande abraço, estude, estude, estude. Esse é o segredo do sucesso. Valeu!